Questão 9, US 2013.2, segunda fase. Moisão, a questão 9 é uma questãozinha sobre algarismo significativo. Ele te dá a medida da densidade e do volume de um corpo e pede para você calcular a massa dele com o número correto de algarismos significativos, ok? Então, nessa medida aqui, olha, você pode escrever isso aqui como sendo 1,02 vezes 10 a menos 1 kg por litro. Você percebe que essa medida ela tem 3 algarismos significativos. Essa outra medida, ela se escreve como sendo 7 vezes 10 a menos 3. 7 tem um algarismo significativo. Se você não se lembra de algarismos significativos, as regras para algarismos significativos são as seguintes. Os números, de 1 a 9 sempre são significativos. Por esse motivo, 2,35 é um número com 3 algarismos significativos. O 2, o 3 e o 5. Esse número aqui, Renato, tem 3 algarismos significativos. Quando é que o 0 é um algarismo significativo? Uma das situações é quando o 0 vem entre 2 algarismos significativos. O 0 vai ser significativo. Por exemplo, 2,04. Esse número tem 3 algarismos significativos. O 2 é significativo, o 4 é significativo e o 0. O 0 está entre 2 algarismos significativos, portanto, nesse caso, ele também é um algarismo significativo. O 0 também vai ser um algarismo significativo quando ele vier à direita de um algarismo significativo, quando ele vier após um algarismo significativo. Por exemplo, se eu tiver o número 1,20, esse número tem 3 algarismos significativos. O 1 é significativo, o 2 é significativo, e como o 0 vem após um algarismo significativo, ele também é um algarismo significativo. Se você aumentasse o número de zeros, não teria nenhum problema. Esse número aqui, ele tem 4 algarismos significativos. Esse número aqui tem 4 algarismos significativos. Note que quando o 0 aparece antes de um algarismo significativo, quando ele é o primeiro número da sequência, esse número aqui, 0,12, ele só tem 2 algarismos significativos, porque zeros à esquerda, Veja, esse 0 não está entre 2 números significativos, ele está à esquerda, Ele é o primeiro algarismo da sequência. Então esse 0 não é significativo. Esse número aqui, se você quiser, você poderia, por exemplo, escrevê-lo como sendo 1,2 vezes 10 a menos 1. Esse número, portanto, ele tem 2 algarismos significativos. Se esse número tivesse escrito dessa maneira, agora ele tem quantos algarismos significativos? Esse 0 não é significativo, mas esse 0 é significativo. De modo que esse número, quando você fosse escrevê-lo em notação científica, em potência de 10, você teria que escrevê-lo como sendo 1,20 vezes 10 a menos 1. E, portanto, ele teria 3 algarismos significativos. No final das contas, então, na nossa questão, veja, esse 0 não é significativo porque ele vem à esquerda, Esse 0 é significativo porque ele está entre 2 algarismos que são significativos. Os números de 1 a 9 sempre são significativos. Esse 0 não é significativo, esses 3 algarismos são. Por isso que esse número tem 3 algarismos significativos. Nessa outra medida, esses 3 zeros são zeros que vêm à esquerda. Eles não são significativos. Isso aqui eu posso escrever dessa maneira e só tem um algarismo significativo. Mas, professor, nessa questão, ele colocou em metros cúbicos e eu vou precisar passar para litros. Veja, quando você trabalha com medidas, quando você faz conversão de unidades, o número de algarismos significativos ele não deve mudar. Por exemplo, 7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Como é que eu passo de metros cúbicos para litro? Multiplica por 1000. Pronto. Quando você multiplica por 1000, 7 vezes 10 a menos 3 vezes 1000, para que fique agora em litros, O número de algarismos significativos, Renato Brito, do resultado
né? Tem que continuar o quê? Um algarismo significativo. Vai continuar um algarismo significativo? Sim, vai continuar com 1. De modo que o volume no final das contas vai ficar 7 litros continua com um algarismo significativo. Renato Brito, mas a massa não é o produto da densidade densidade volumétrica vezes o volume? Pronto, então a massa vai ficar a densidade volumétrica vezes o volume. A densidade volumétrica 1,02 vezes 10 a menos 1. O volume 7. O volume 7. Quando você faz esse cálculo, ainda que você faça numa calculadora, ele vai dar alguma coisa do tipo 0,714. Mas dentro da teoria de algarismos significativos, como é que é a regra do produto para algarismos significativos? A regra para o produto é o seguinte, esse número não tem 3 algarismos significativos? Esse outro não tem um algarismo significativo? No final das contas, o produto deles deve ficar com quantos algarismos significativos? Resposta: deve ficar com o número de algarismos significativos do número mais pobre. Quem tem menos algarismos significativos? É o 3 ou é o 1? É o 1. O 1 é o que tem menos algarismos significativos. Então, no final das contas, o nosso resultado não pode ficar assim, não. Ele tem que ficar somente com um algarismo significativo, ou seja, o único algarismo significativo que vai ficar é esse 7. Renato, 0,71. Será que eu não deveria arredondar para 0,8? Não. Se fosse 0,75, 76, 77, 78, eu arredondaria para 0,8. Mas 0,71, eu tenho que deixar só o 0,7 mesmo, olha. 0,7 quilogramas. Portanto, a resposta, do ponto de vista da teoria dos algarismos significativos, ela deve ter somente um algarismo significativo. Portanto, essa é a resposta correta da questão 9. Temos que marcar, então, a letra A.